بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nós estamos a falar sobre as diferentes intenções ou motivações que levam a pessoa a escolher ou determinar o seu voto. Então estamos a falar sobre isto aqui no momento e nós estamos num período em que vamos ser chamados para votar. E, no entanto, a grande pergunta que todo mundo tem, um grande debate, é qual é a direção do meu voto? Para onde eu vou votar? Vou votar quem? Então há aí essa discussão e muitas das vezes as pessoas ficam perplexas sem saber qual seria uma decisão, vamos lá dizer, razoável, não é? E falando com muçulmanos, a minha comunidade, pode pensar até, então, e o aspecto religioso em relação a essa questão de voto? Dizer desde já que não vou responder a quem. Não é esta a pretensão destes vídeos, de dizer assim a quem você deve votar. Mas, muito pelo contrário, a minha pretensão é lhe conceder as ferramentas para que possa fazer este ato, essa decisão de forma conscienciosa. É simplesmente o que eu quero, o que eu pretendo, para que a pessoa faça de forma consciente. Não me agrada, às vezes nas conversas com as pessoas, notar muita ingenuidade nas pessoas, principalmente os nossos irmãos muçulmanos, né, nas nossas companhias, amizades, e notar que as pessoas não têm o mínimo domínio sobre aspectos básicos da política. Não é? E eu, como estudei as ciências políticas como cadeira no curso de Direito, não é? Ciências políticas, gostei desta cadeira e facilmente, consigo navegar com um pouco mais de facilidade por esta vantagem que tenho de ter estudado, não é? esta cadeira e com interesse. Por isso que eu venho aqui a partilhar esses vídeos e falo sobre cidadania. Quero desenvolver, quero promover na comunidade muçulmana uma atuação política benéfica, útil para a nossa comunidade. Então isso eu quero promover. Então por isso que trago aqui essas conversas. Eu já estava a falar sobre o voto ideológico, que pessoas às vezes votam por motivações ideológicas, por crenças e convicções, não é? Políticas, ideologias políticas. Então eu tinha que explicar diferentes ideologias. Falei sobre a direita, falei sobre a esquerda, não é? E fui mostrar algumas ideologias da direita e as outras da esquerda, tudo de forma muito sucinta, então sem aprofundar bastante, e as pessoas podem hoje aprofundar, mas que eu ajudo a formar um esqueleto, pelo menos com esta abordagem de esquerda e direita. Acho que a pessoa pode ter uma ideia de como é que se estrutura, como é que esses políticos podem ter inclinações de direita e da esquerda. Hoje eu vou trazer um tema, não é, que mencionei quando falava das diferentes ideologias, quer da direita, quer da esquerda, que é o populismo. E eu disse ali que o populismo é, na verdade, não é uma categoria que cabe nem na direita nem na esquerda. Pode haver populismo na direita, pode haver populismo na esquerda. Então não tinha a intenção de aprofundar, mas nas conversas com alguns irmãos senti esta necessidade de explicar um bocado o que é o populismo, não é? Porque parece que confusionou um bocado como é que o populismo está na direita, na esquerda, pode estar em qualquer um daqueles grupos. Então eu quero dizer aqui e começar por esclarecer que o populismo não é uma ideologia, está? Outros chamam de uma ideologia fina, diferente das outras. Socialismo, não é? Liberalismo,
vamos lá dizer, comunismo, essas são mais rígidas, chamam de hard ideologies, estás a ver? Ideologias rígidas ou ideologias mais firmes, que têm, não é, a sua constituição mais robusta, e uma é distinta da outra. Mas o populismo não, é uma forma de atuar, quer no socialismo, no capitalismo, no liberalismo, ele pode aparecer em qualquer uma dessas ideologias. O termo populismo provém do populus, que significa povo. Então, deu-se este nome ao populismo, que é mesmo porque o populista, ou aquele que usa essa forma de atuar, ele tem uma ligação muito direta, muito, não é, com o povo. Ele invoca e usa o povo. Ele conhece o povo. Ele clama a ser defensor para ou do povo. Ele clama que fala em nome do povo ou que fala sempre dirigido ao povo. Então, é aí que vem o termo populus, não é? Que é do populismo, do povo, não é? No grego, e que significa populismo. Aliás, daí onde nasce o termo populismo. Então já estava mesmo a começar, já havia dito isso, que o populista, ele atua, não é, diretamente com o povo. E é um dos aspectos que eu queria destacar aqui logo de início. O populista, normalmente, atenção que o populismo pode ser feito por uma organização populista e pode ser feito de forma individualizada. Então, estou a falar do populismo quando é por um indivíduo. Há um indivíduo que, durante a época da campanha ou durante mesmo no seu modo de atuar com a comunidade, quando ele apresenta uma proposta, ele tem um modus operandi, ele tem uma maneira de ser. Então, vamos destacar e encontrar e distinguir bem quando é que o indivíduo está sendo populista. Por que é importante saber isso? Porque às vezes o populista pode nos levar a votar de uma forma, vamos lá dizer, que não seria a nossa verdadeira vontade. Quer dizer o quê? Porque o populista, vamos diretamente ao tema e depois vamos concluir no fim. Ok, então, no populismo, nós vamos encontrar uma das primeiras características do populista, é que ele combate, ele vai contra aquilo que é o pluralismo, quer sejam de ideologias, de ideias, de convicções, de razões. Quer dizer o quê? Ele tem uma tendência de simplificar bastante o problema. Simplifica muito. Ele, por exemplo, ele ignora ou tenta fazer as pessoas não prestarem atenção que as questões têm causas complexas, plurais. Vários fatores contribuem para uma única situação. E o populista, ele traz uma solução simples, que a causa do problema é uma coisa muito simples. Só. Então, ele sempre ignora o pluralismo de causas para os problemas e ele descobriu a causa real. Este é um dos principais aspectos no pluralista. Ele descobriu, ele simplifica bastante, que as pessoas até ficam perplexas. Afinal, é só isto o problema. O problema é muito simples. E a resolução do problema também é muito simples. Está vendo? Então ele, vamos lá dizer, ele tenta, para questões muito complexas, que tem pluralismo, há um pluralismo de causas, razões, motivações ou situações complexas, ele traz-te uma solução, identifica a causa do problema de forma muito simplista e também tem uma solução muito simples. É muito simples resolver este problema. É simples, é tão simples quanto isto. É muito simples. É muito simples, mas a questão que ele está a dizer, na verdade, para as pessoas que implementam políticas de governação, tendo em conta, vamos lá dizer,
diferentes interesses que existem no Estado, quer de fora, a geopolítica, que às vezes nos leva a uma situação, quer internas, condicionalismos internos, a política interna, quer os, vamos lá dizer, as diferentes vontades que concorrem contra, não é, o benefício daquela determinada coisa e que são a causa do problema, ignora, é muito simples o problema, é muito simples, e depois a solução também é muito simples. Então, este é uma das formas como atua o plural, aliás, o populista. Segundo aspecto, o populista divide a sociedade entre nós e vós. Ele tem sempre nós e eles. Nós e eles têm sempre esta, chamam de uma dicotomia nesses dois polos, polarização do discurso ali, tá? Que é nós contra eles. Então, nós, no populista, se refere àqueles que pensam como eu. Na verdade, quando o populista é um indivíduo, não é nós, é eu. Só que o eu nunca é expresso eu, é sempre nós, como se houvesse já um consenso, se tivesse sentado, discutido, chegado a uma conclusão. A verdade é que nunca houve essa conclusão, nunca se chegou a essa conclusão de forma unânime, nunca as pessoas reuniram e discutiram as ideias. E muitas das vezes o populista não gosta de instituições, não gosta de ideias trabalhadas ou processadas por um grupo de pessoas. Não, o populista já sabe o problema do povo. Ele já sabe, já descobriu antes. Ele já tem a ideia. Então ele sempre age desta forma. Quando ele diz, em vez de dizer eu, diz nós. Nós que é o povo. Então faz essa distinção populista. Sempre diz nós, se referindo ao povo. Quer dizer, nós, o povo. Então ele adota duas posições. Ou é porta-voz do povo, assume-se como o porta-voz do povo, normalmente, não é? O porta-voz do povo, não é? E às vezes ele assume-se como não o porta-voz do povo, mas quem está chamando a atenção aos povos, está a falar pelo povo. Ou por outra, está a falar para o povo, ele se dirige ao povo. Tá? Ele se dirige de duas formas. Ou ele já é o povo, ou ele está com o povo. Está dirigindo-se ao povo, instruindo que eu já sei o que é para fazer, façam isto, façam aquilo, vamos fazer isso juntos. Este é o discurso do populista, de uma forma, assim, vamos lá dizer, resumida. E o outro destaque, outro aspecto peculiar do populismo, é que o populista ele tem um inimigo muito claro. O populista sempre ataca elites. Ele chama, não é? Ele sempre vai contra elites. Ele sempre tem elites, não é? Ele sempre tem elites. Então, o populista, como já separou, fez nós contra eles, nesses eles existe uma classe que é a elite. Então, existe a elite, ou aquilo em inglês chamam de establishment, ou por outra, em português chamamos de regime. Então, o regime, a elite do regime. Então, essas linguagens são muito comuns no populista. O populista usa muito essas linguagens. Então, ele põe a elite como seu principal inimigo. No entanto, a elite, às vezes, por exemplo, como já disse que o populista pode ser da esquerda ou da direita, dos movimentos, vamos lá dizer, socialismo, comunismo, também pode haver populistas, não é? Mas assim como há populistas também nos movimentos neoliberalistas, não é? Esses movimentos também da direita também têm populistas. Ambos têm elites que eles combatem. Aqui, as elites no socialismo, se for, vamos lá dizer, se o populista for socialista, as principais elites são as grandes corporações, o setor privado, as empresas privadas. Então, o grande inimigo da esquerda, quando nasce um populista da esquerda, ele sempre vira e ataca a elite, que são as grandes empresas multinacionais ou privadas, as grandes corporações e por aí adiante. Então,
a elite que corrompe para o populista. A causa do problema do socialista é a elite. No socialismo fala-se muito da burguesia, está claro? Da burguesia. Então, os empresários, as grandes indústrias, então por aí. Mas, do outro lado, se você está com um populista com inclinações da direita, e se o governo do dia for, vamos lá dizer, socialista ou da esquerda, então a tendência do populista da direita é fazer o quê? São as instituições, a elite. A elite são aqueles, vamos lá dizer, que se beneficiam do regime, como os trabalhadores, ou oficiais, não é? Os oficiais de governo, ou as principais, vamos lá dizer, instituições, os dirigentes, os políticos do regime. Então, estes é que são o problema para o populista com tendências da direita, principalmente quando na esquerda é que está, a esquerda é que está que é o regime. Então, quando se ataca, por exemplo, da direita, quando se ataca a esquerda, que seja o regime, o que é que acontece? Ataca-se os funcionários, ou ataca-se as lideranças como as elites, e tem que se romper a relação que existe entre as elites, corroer a relação que existe entre as elites com aquele que é o corpo todo dos trabalhadores, os funcionários, por exemplo, do Estado, ou os trabalhadores, e ali o que é que acontece? Usa-se uma linguagem para corroer a lealdade. Então dizem o quê? Ou temos elites corrompidas e depois temos aqui embaixo quem são aqueles que dizem já os puxa-sacos ou lambe-botas. Então, esta abordagem é uma abordagem quando a elite, principalmente usada quando o populista tem tendências na direita e quer desfazer, quer atacar, usar, quer dizer, quer fazer crescer ou nascer dentro do funcionário, daquele que está, de uma certa forma, ligado ao regime, beneficiário do regime, principalmente socialista, que tem muitos trabalhadores. É preciso perceber que os da direita atacam sempre, vamos lá dizer, um Estado forte. Eles querem um Estado fraco. Um Estado fraco, para os da direita, que por tendência tem um modelo econômico capitalista, não é? Uma ideologia neoliberalista, atacam sempre as instituições, a elite das instituições, mas atacam sempre, vamos lá dizer, um Estado não é forte. Eles preferem um Estado fraco porque eles valorizam mais o empresariado, as empresas privadas, o setor privado, no neoliberalismo. Então, no entanto, enquanto que os da esquerda assumem a responsabilidade pelos problemas sociais da sua comunidade e interferem na economia, na educação, na saúde e tudo mais. Então estamos a ver aqui uma atitude, como é que faz, há um shift aqui de diferenças de atuação do populista, se é da esquerda, se é da direita. Outro aspecto muito importante no populista, não é? O populista, ele normalmente cria a sua agenda em função das lacunas, não é? Do regime. Ele não tem um programa dele. Depende só das lacunas do regime. E como nós também falamos e pude introduzir quando falamos dos direitos fundamentais e falamos dos progressivos e dissemos que eles são sempre medidos na medida do possível, né? São avaliados na medida do possível, e que há um progressismo, que eles se realizam de forma progressiva. O que significa, em qualquer estágio que a instituição se encontra, há sempre
um estágio superior. Há sempre uma lacuna e há sempre um desafio que se pretende alcançar que seja ainda superior. Sempre. O populista concentra-se naquilo que você ainda não fez. Ele nunca se concentra naquilo que foi feito. É por isso que é muito normal ouvirmos linguagens do populista. Quando alguém está sendo populista, diz o quê? Nunca fizeram nada. Esta linguagem de nunca fizeram nada é dramatização. De quê? Dramatização daquilo que ainda não foi feito. Existe aquilo que foi feito? Sim, existe. Existe aquilo que ficou por ser feito? Sim, porque é o quê? É progressão. A educação, por exemplo, nunca está completa em nenhuma parte do mundo. Hoje mesmo, podemos ir para um país mais desenvolvido e identificar lacunas. O populista consegue identificar lacunas no Ocidente. Estamos a falar de populismo. A França tem populistas. Em toda a parte do mundo. Os Estados Unidos têm, aparece sempre, não é, candidatos populistas. O populismo existe de todo lado. Existe nos países mais avançados. Porque o populismo explora o que ainda falta por se fazer. Não é? Um exemplo muito engraçado que eu tenho esses dias, não é? Comprei uma bicicleta para o meu filho, não é? Ele nunca, não tinha na ideia, nem sequer me pediu, não é? Porque eu pensei que na idade dele já tem que ter uma bicicleta. Comprei e ofereci a ele uma bicicleta. No entanto, ele, passado alguns dias, provavelmente lembra-se, viu, ele veio perguntar: papá, a bicicleta não tem campainha. Aquela bicicleta de facto não veio com campainha. Então, eu, tá bom, já não tem campainha assim, essa tua nem a minha também não tem campainha assim. No dia seguinte, não tem campainha, papá, a bicicleta não tem campainha, então virou problema a campainha. A bicicleta nunca era problema, eu é que lhe ofereci a bicicleta, mas agora já há um problema que é a campainha da bicicleta, e isso já é problema, e ele exige todos os dias a campainha. E eu disse: você parece um populista, como estou a ler sobre populismo, né? Explora aquilo que temos em face. Tá bom, vamos comprar, não é? A campainha, mas não é só a campainha, tá vendo? Aqui também tem esta coisa para colocar água aqui na minha bicicleta. Tu não tem? Sim, papai, também tem que ter na minha, tem que ter isso. Tem. Eu já vi bicicletas também tem guarda-lama, tu não tem. Outras bicicletas têm luz, a Vone, não sei quantas têm luzes, tu não tem. Tem. Então, há uma série de coisas que a sua bicicleta não tem. Provavelmente ela foi feita desta maneira, as BMX e companhia, esse estilo de bicicleta. Não vem com campainha, nem com aquele para, não é? Como é que se chama aquele? Para descansar, o descanso dele. Não tem, não tem. Então, mas o populista é apenas um exemplo, não é? O meu filho está sendo um populista ali. Todos os dias eu tenho que ouvir sobre a campainha. É assim que atua o populista. O populista centra-se naquilo que ainda não foi feito. Não porque não esteja no plano do governo, do dia ou do regime, fazer ou não fazer, porque não estejam engajados. Não. Apenas aquilo que não existe é o centro e ele não tem uma linha pessoal própria. Por isso é difícil você procurar saber se ele é da esquerda ou da direita. Se o regime for da direita, ele tende a ser da esquerda. Vai criar criticar corporações, multinacionais, as empresas, o setor privado, exploram, as taxas são baixas, tem que elevar mais a taxa fiscal, por aí em diante. Este será o populista da direita. O populista da esquerda vai trazer muitas das vezes atacar o Estado muito forte, tem que diminuir, tem que fazer isto. Então ele não tem uma agenda que nasceu dele, nasceu sempre daquilo que falta por se fazer. Então esta é uma das características também que podemos distinguir o populismo, não é? O populismo tem isso. Então esses são alguns aspectos que eu queria trazer aqui apenas para destacar que, atento, eu estou aqui a conscientizar as pessoas para que possam observar bem e não se deixar levar por populistas neste tema de hoje, mas também ter em conta quais são as ideologias, para quem tem um voto ideológico, que ele se identifica com elas, e depois vamos ver outros tipos de votos que existem, outros tipos de motivações que existem. Inshallah, veremos no próximo tema. Então, este era mais ou menos o que eu trazia aqui para o dia 2 para falar sobre populismo. Tinha muito por se falar, mas já dá para perceber mais ou menos como é que atua um líder populista.
uma das grandes características do líder populista é carisma. E o ponto fraco da população, o campo fértil, é descontentamento. Então, se existe uma classe descontente com um dos serviços que se calhar ainda não tem no momento, ele capitaliza naquele descontente, trabalha com descontente e usa a sua técnica melhor, o seu instrumento melhor de parlar bem, uma boa articulação, boa forma de falar, e tem esta ligação direta com o povo. Ele fala diretamente com o povo, sem instituições, sem nada, para si, ou em seu nome. Está a perceber? Então, esses são os instrumentos usados por um populista. Então, o populismo é bom e mau? Não é bom nem é mau, o populismo é populismo. Às vezes é bom e às vezes é mau. O populismo pode lhe ofuscar a capacidade de escolher um melhor sistema, porque a pessoa que está a falar, nós como muçulmanos ouvimos o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna min al-bayan la sihr", na verdade, a retórica é mágica. A forma de falar é mágica, tem magia. Tá? Você pode ficar enfeitiçado com palavras. Esse é hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Inna min al-bayan la sihr. Então, para dizer o quê? A pessoa pode falar e você acreditar em algo que na verdade não é. É este o significado do hadith. Então, esta era mais ou menos a conversa que eu trago para hoje. Podemos continuar a conversar, assim como os irmãos que insistiram no tema do populismo. Podemos colocar mais questões sobre outros temas. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.